E aí, gente, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha, vamos concluir aqui as funções oxigenadas, né? Falta esses quatro tipos de funções oxigenadas. Na aula passada, na explicação passada, nós vimos álcool, fenol, aldeído e cetona, se eu não me engano, foram esses quatro. Agora vamos para mais quatro tipos de funções oxigenadas para a gente concluir, que são os ácidos carboxílicos, os anidridos, éster e éter, tá certo? Apesar do nome éter e éster serem muito parecidos, mas eles têm uma particularidade, uma diferença muito massa e muito tranquila para a gente diferenciar eles, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, a primeira função que a gente vai ver é a função do ácido carboxílico. Ele está dizendo aí como teoria que os ácidos carboxílicos são caracterizados por um grupo carboxila, perdão. E o que é a carboxila? Gente, a carboxila é uma carbonila, tá? É uma carbonila, perdão, pessoal, apertei aqui sem querer. É uma carbonila junto com o hidroxila. E o que é uma carbonila? Galera, uma carbonila é um C-O. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma carbonila. E o OH, como a gente já viu na aula passada, esse OH aqui é a hidroxila. Então, todos os grupos, todos os ácidos carboxílicos, gente, ele tem que ter um C-O e no mesmo carbono que tem a dupla O, vai ter aqui a hidroxila. E uma dica aí para vocês, eu vou colocar aqui, essa dica, geralmente esse grupo funcional, tá? Geralmente esse grupo funcional carboxila, ele sempre vai estar nas extremidades das cadeias, tá? Vai estar nas extremidades das cadeias carbônicas. Massa? Sempre nas extremidades, nas pontas, tanto aqui no lado, tá no meu lado esquerdo, acho que vocês vão ver aí direito, né? Do meu lado esquerdo como do meu lado direito, tanto faz, certo? Na maioria dos casos, na grande maioria, ele vai estar sempre aí nas extremidades das cadeias, tá massa? A nomenclatura oficial, gente, é a de sempre, a quantidade do número de carbonos. Vou fazer aqui com azul, certo? Sempre a quantidade do número de carbonos, mesmo esquema, tá? O infixo, sempre levando em consideração os tipos de ligação. Ah, professor, mas tem uma dupla. Lembra do seguinte, pessoal. A dupla ligação no grupo funcional, ele não conta para a nomenclatura, tá certo? Tem que ser uma dupla ligação entre carbonos. Vamos colocar isso aqui, ó. A dupla ligação, dupla ligação da nomenclatura só é considerada quando ocorre entre carbonos. Se for no grupo funcional, pessoal, mais uma vez, para a gente lembrar, tá? A dupla ligação não conta. E o sufixo eóico. E eu sempre também, pessoal, eu vou colocar um pré-prefixo. Como assim um pré-prefixo, professor? Eu sempre, no ácido carboxílico, eu tenho que usar, antes do nome, a palavrinha ácido. Vai ter esse acréscimo aí também, tá? Olha o exemplo aí pra gente, galera, ó. Veja só, aqui está um nome, tem dois nomes, mas a gente não vai se basear muito nesse outro nome usual, não. É o nome mais comum, é o nome que a gente utiliza. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre esses dois caras rapidamente, tá? Que são ácidos carboxílicos que nós nós convivemos com esses ácidos nos nossos dia a dia, tá? Esses dois exemplos aqui. Vê só, vai dar o nome desse cara.
Ó, aqui, ó, vou colocar aqui, se bem que já está aqui o nome, tá? Mas eu vou explicar aqui como é que a gente faz. Ó, primeiro eu tenho que ter o nome ácido. Lembra disso, né? Sempre eu tenho que ter o nome ácido. Quantos carbonos? Só tem um. Prefixo, met. Não é isso? Ligação, só simples. Infixo, an. E o grupo funcional aqui, ó. A dupla O, que é a carbonila, e a hidroxila, mostra para a gente que é um ácido carboxílico, né? Então, ácido metanóico, que a terminação fica óico. Mesma coisa aqui, ó. 2 carbonos, sempre coloco o nome ácido no início, tá? 2 carbonos é et, só ligação simples, an, e o meu grupo funcional do ácido carboxílico, terminação óico, ácido metanóico. Esses dois exemplos, gente, ele está com o nome usual aqui embaixo. O ácido metanóico, ele é chamado como ácido fórmico. Galera, esse ácido fórmico aqui é o ácido liberado por as formigas. Quando você leva uma picadinha de formiga preta, não dá uma coceira, não é isso? Pronto, ela libera esse ácido, e esse ácido é um ácido chamado ácido metanóico. Aí, como é conhecido no popular, nome usual, ácido fórmico, porque veio das formigas. Massa? E esse segundo exemplo aqui, ó, ácido acético, é o ácido que está na composição do vinagre, que usa para temperar uma saladinha e tal, é o ácido acético. Massa? Beleza, né? Tem outro exemplo aqui, pessoal. Ácido propanóico, mesmo esquema, ó. 3 carbonos, que é prop, só ligação simples, an e terminação óico. E esse último aqui, pessoal, só para a gente concluir, ácido benzoico, porque eu tenho aqui, ó, o anel de benzeno ligado a um grupo funcional, que aqui, lembra que aqui eu tenho carbono, né? Grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, é o benzeno, benz, e a terminação óico. Então, o ácido benzoico. Massa? Bem de boa para a gente entender, né? Eu acho que o mais difícil é esse aqui, gente. Ó. O anidrido, basicamente, a gente não considera ele como uma função orgânica. É como se fosse um derivado, um composto derivado, quando os ácidos carboxílicos eles se desidratam, quando sofre desidratação de um ácido carboxílico. E como é que vai sofrer uma desidratação de um ácido carboxílico, professor? Perdendo água. Perdendo água. Hoje, professor, e como é que eu vou ver que está perdendo água no papel? Gente, qual é a fórmula da água? H2O. Então, vai ter uma perca dessa água. Como assim? Nota esse grupo funcional aqui, ó, que eu vou ter 2 cadeias vindo para cá, e eu vou ter um carbono ligado a um oxigênio, e esse oxigênio ligado a outra dupla de carbono. Eu perdi aqui a minha hidroxila, o meu oxigênio. E eu perdi esse meu hidrogênio. Eu perdi para onde? Para a água, que vai ter a perca de água. Vamos ver aqui nesse exemplo, ó. A desidratação do ácido acético é mais ou menos aqui, ó. Veja só, eu teria, na verdade, aqui, 2 ácidos acéticos. No certo dele aqui, ó, seria assim. Eu vou fazer essa cadeia aqui para vocês entenderem como seria o ácido acético, ó. H3C, carbono, né? A dupla O e o OH. Beleza? E eu tenho outro aqui embaixo, ó. H3, né? C dupla O. Não, perdão. O dupla O veio para baixo. Ele inverteu aqui. Senão vai dar errado. Tem que fazer invertida. Ó. Dupla O aqui embaixo. OH. Porque as hidroxilas, elas têm que ficar juntas. O que é que vai acontecer aqui, gente? Eu vou ter uma desidratação. Eu vou perder uma molécula de água. Como assim? Olha aqui, ó. Um oxigênio, um hidrogênio e outro hidrogênio.
Isso aqui não é 2H? É, professor. 2H. H2. Ó. Então, perdeu isso aqui. Aí, como esse cara saiu, essa ligação aqui, ó, se ligou com esse oxigênio. Aí, formou o nosso novo composto, que ele está aqui, ó. Ele dá um trabalhinho a mais, né? Formou o nosso novo composto, ó. H3, CH3, C dupla O, o O. Aí vem, ó, o mesmo esquema, CH3, C. Só que aqui, ó, esse carbono já se liga com esse oxigênio aqui. Porque não perdeu a molécula de água aqui, ó, e o dupla O. Deixa de ser um ácido carboxílico e passa a ser um anidrido. Ah, professor, e como é que a gente vai dar a nomenclatura? Isso não é etanóico, o ácido que a gente utilizou? Ácido etanóico? E teve a perca da molécula de água, a desidratação, então fica anidrido etanóico. Eu só, no lugar do nome ácido, eu coloco o nome anidrido, tá? Gente, se não entendeu, volta de novo e dá mais uma olhada. Mas ela é bem de boa, assim, acho que ela é a mais complicadinha para a gente entender. Mas sempre que a gente vê duas cadeias aqui, ó, com o mesmo elemento de ácido, a gente já vai se desconfiar que isso aí é um anidrido, tá? Mas eu tenho que entender que ele é uma molécula, é um derivado dos ácidos carboxílicos que sofrem desidratação. Massa? Função éster. Galera, vê só. A função éster, ela é muito parecida com o ácido carboxílico. Só que, depois da hidroxila, eu perco o oxigênio e dá início a outra cadeia. Como assim, professor? Olha só. Vamos pegar aqui o exemplo, eu vou pegar o etanóico, ácido etanóico, tá? H3C, CH2 dupla O, e aqui eu tenho o OH, não é isso? O que foi que eu disse aqui? Ó, o éster, ele perde o oxigênio. Se ele perdeu o oxigênio, esse cara perdeu aqui um oxigênio, perdeu o hidrogênio, ele perde esse H, vou apagar ele aqui, ó, perdeu o H, VUP. Tu concorda comigo que vai abrir uma ligação aqui para o hidrogênio? Massa. Aí nessa ligação do hidrogênio, ele se liga a outra cadeia de carbono. Aqui eu coloquei só com um. Tá certo? Ele se ligou a outra cadeia de carbono. Então, para ter a função éster, eu vou ter uma dupla ligação no carbono, que é uma carbonila. Eu vou circular aqui e colocar para vocês, ó. Eu tenho uma carbonila, que é a dupla ligação do oxigênio com o carbono. Temos uma carbonila. E eu tenho, ó, esse oxigênio aqui, nota que ele está entre dois carbonos. Quando o oxigênio ele fica entre dois carbonos, nós chamamos esse cara de heteroátomo. Heteroátomo. Então, para eu ter uma função éster, eu tenho que ter uma carbonila e um heteroátomo. Está complicando, né, pessoal? Vai complicando um pouco. Quando vem uma cadeia grande para a gente desmistificar, fica um pouquinho complicado, né? Mas é de boa. Mas está de boa aí. Massa? Vamos ver o exemplo da nomenclatura. A nomenclatura muda um pouquinho aqui, ó. Na função éster, simplificadamente, ó, explicando, podemos considerar que os ésteres se originam a partir da substituição do hidrogênio no grupo hidroxila. Ó aí, ó. Eu tirei o hidrogênio do grupo hidroxila, não foi isso? De um ácido carboxílico e coloco um radical orgânico. O que é esse radical orgânico? Outra cadeia, outro hidrocarboneto, pode ser qualquer outro, pode ser uma cetona, entrar aí no meio também, tá? Aí vamos ver aqui, ó o exemplo. Mesmo exemplo que eu dei, ó. O ácido acético, ácido etanóico, ó. Aí eu retirei o hidrogênio, olha aqui, ó. Retirou o hidrogênio e eu coloquei uma cadeia. Qual foi a cadeia, ó? O ET.
O et não, perdão. A cadeia de met, né? Met. Tá massa? Galera, eu acho que esse nome aqui tá errado, tá? Esse nome aqui tá errado, não é isso aqui não. Eu peguei no imagem, não é isso aqui não. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque vejam só, pessoal, eu vou ter que dar dois nomes. Eu tenho que dar dois nomes, tá certo? Por que eu tenho que dar dois nomes? Eu tenho que dar um nome antes do heteroátomo, certo? Na nomenclatura. São dois nomes, vou colocar aqui, ó. O primeiro nome vem antes do heteroátomo e o segundo nome depois do heteroátomo. A gente dá dois nomes, certo? Mas isso aqui não quer dizer que é o primeiro, tá? É dois pontos que eu tenho que levar em consideração. São esses dois aqui. Massa? Então, vamos lá. Antes do heteroátomo, eu tenho o quê? Ó, dois carbonos. O heteroátomo está aqui, ó. Vou colocar aqui, heteroátomo. Eu tenho esse cara aqui. Nome dele antes. Eu vou chamar ele aqui, ó, de et. Et. Só ligação simples. An. Beleza? Deixa isso aí. O sufixo a gente vai ver depois. Deixa o sufixo para depois. E depois do heteroátomo, eu só tenho um. Aí aqui está et. Não é et, que só é um, então é met. Por isso que está errado, ó. Aqui é met. Só tem um átomo, um carbono depois do heteroátomo. Só é ligação simples, mas aí não vai influenciar por enquanto. Tá? Vamos deixar aqui sem a ligação. Et e met. Tá? Para vocês entenderem. Gente, o nome que vem primeiro é por ordem alfabética. Eu tenho et e tenho met. Qual a letrinha vem primeiro na ordem alfabética? O E. Vem antes do M. Então, no primeiro nome que eu vou usar por ordem alfabética, tá certo? Pode ser o met? Pode. Eu vou dar um exemplo depois aqui, tá? Pode ser o et? Pode. Pode ser o met? Pode. Mas vamos dar aqui o exemplo, ó. Et. Aí eu venho no primeiro nome, o que vem antes do heteroátomo, ele que vem antes do heteroátomo, ou seja, o primeiro nome na nomenclatura, ele termina com ato. Certo? Então fica et, só ligação simples, an, e o sufixo ato. Etanoato. No segundo nome, eu sempre vou terminar com o sufixo ila. Então, é met, porque só tem um carbono, e o sufixo ila. Etanoato de metila. Seria isso aqui. E os ésteres, gente, eles são muito utilizados na composição de aromáticos, de aromas, de fragrâncias, certo? Tipo, tem os em bolo, tem aqueles que tipo fragrância de baunilha, para dar o cheiro da baunilha no bolo, tal. Geralmente são ésteres que são usados aí. Vamos dar outro exemplo para ver se a gente confirmou essa questão do éster. Deixa eu abrir aqui uma página rapidinho. Acho que é tela branca. Vou abrir aqui essa tela branca para a gente ver. Vê só, eu vou colocar aqui um elemento, tá? Vou colocar o met, certo? Só H3 dupla O, beleza? Já tenho aqui a minha função carbonilo, ó. A minha função meu heteroátomo, e vou colocar aqui, ó, CH2 e CH3, tá? Seguindo direitinho. Ora,
Primeiro nome aqui, ó, que veio antes do heteroátomo. Olha o carinha aqui. Eu tenho esse cara aqui com o nome met. Met. E depois do heteroátomo aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, é prop. Gente, na ordem alfabética, quem vem primeiro? M ou P? O M. Então, no M é que eu vou me dar a terminação ato. E nesse aqui, eu vou me dar a terminação il. Então, o nome desse cara aqui, ó, vai ser met, só ligação simples, an, e o sufixo ato. Metanoato de, aqui a terminação é il, 1, 2, 3, de propil. Não, propila, né? A terminação é ila. É metanoato de propila. Seria o nome desse composto. Deu para entender, pessoal? Então, eu vou ter 2 sufixos no éster. Um sufixo para o primeiro nome e um sufixo para o segundo nome, que vem depois do heteroátomo. Massa, galera? De boa, né? Tranquilo. Vamos aqui para a nossa última função. É o exemplo de um éster aí, né? Que é a essência de laranja aí. Falei da questão das essências aí do éster, tá certo? Diene-octila, etanoato de N-octila, tá certo? Porque vai ser mais, vai ter um número a mais aí com 8 carbonos, tá? Mas dá pra gente já ter uma noção do que seria o éster. Aí o éter, gente, o éter é bem de boa. O éter é só o heteroátomo. Eu só vou ter simplesmente o heteroátomo aqui, vou ter uma cadeia antes e uma cadeia depois, somente. Eu não preciso, no éter, da carbonila. Eu não preciso da carbonila no éter. Só preciso do heteroátomo. Somente. Só preciso do oxigênio no meio de 2 cadeias. Tá massa? Olha aqui, ó. Aí a nomenclatura oficial, vamos logo falar. Mesma coisa, o primeiro nome, eu vou me dar o prefixo. Ele colocou aqui oxi, mas esse oxi é do oxigênio. Do oxigênio que vai ser usado de heteroátomo. Então não vai ser muito, a gente não vai precisar muito se lembrar do oxi não, tá? Eu vou explicar por quê. E o último nome da cadeia, que é a mais complexa, no caso a cadeia maior, a cadeia mais complexa, eu vou dar um nome normal, como se fosse um hidrocarboneto. Dá um nomezinho normal, tranquilo, de boa. Vamos ver um exemplo, acho que é nosso último slide, olha só. Vamos pegar aqui, ó, eu tenho quem, ó? Ó aqui, o heteroátomo, massa. Depois desse heteroátomo, eu tenho 2 carbonos. Antes, eu tenho 2. Eita, que massa, professor. 2, né? É et, né? É. Vamos colocar, os 2 é et, não precisa a gente ver a questão da letra, ó. Et, o oxigênio, eu vou botar ox. E o outro nome, dou o nome do hidrocarboneto, não é 2 também? Eita, botei et, perdão. Et, sufixo. Não, sufixo não, infixo. An, que só tem ligação simples. E a terminação, ó. Etox, etano. Massa? Vamos colocar um aqui. Deixa eu abrir de novo aqui a página branca, para a gente ver aqui um exemplo. Ó, tela branca. Vamos colocar um aqui, ó. Vou colocar but, tá? Vou botar 4 carbonos. H3, CH2, CH2, CH2. Ligado ao oxigênio. E vou colocar somente 2 aqui, ó. CH2, CH3. Gente, primeira coisa que eu vou olhar, qual é a cadeia mais complexa? Qual é a maior? A maior é essa aqui, que tem 4. Então, essa cadeia é a mais complexa. E essa aqui, ó,
É a mais simples, que ela tem menos carbono. Então, a cadeia simples, ela vem primeiro. Tá? Então, ó, quantos carbonos? 2. 2 carbonos. Et, né? É, professor, et. Et. Lembro do oxigênio, que eu tenho que botar, dizer que eu tenho um oxigênio no meio. Et, ox. Então, vai ficar etox. E a cadeia complexa, eu dou o nome como hidrocarboneto. Quantos carbonos? 4. But. Só ligação simples. Hidrocarboneto termina com O. Então, o nome desse cara é tox-butano. Tá massa, gente? Beleza, né, galera? Acho que bem de boa aí para a gente entender. Acho que deu para a gente matar aí nossas funções oxigenadas. Próxima semana a gente corrige a atividade que eu vou deixar com vocês. E na outra semana nós iremos para as funções nitrogenadas. E eu vou disponibilizar para vocês aí um PDF com o resumo de todas essas funções oxigenadas e nitrogenadas que nós vimos até agora. Massa, galera? Valeu, cheiro no coração de vocês. Fica com Deus e vamos meter bronca aí, tá? Valeu, gente. Tchau.